Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Por milhares de anos, o ouro foi o rei absoluto do dinheiro. Ninguém questionava. Mas, e se esse reinado estiver com os dias contados? Bora entender como o ouro chegou lá no topo e quem é esse tal de desafiante digital que está ameaçando o trono. Pode parecer doideira, mas é a pura verdade. Se alguém te jogasse numa máquina do tempo pro Egito Antigo, uns 5.000 anos atrás, esse anelzinho de ouro aí seria o seu passaporte para sobrevivência. Com ele, daria para comprar comida, bebida e ter onde dormir por quase um mês. O ouro é um dos ativos mais antigos que existem, e por milênios foi a proteção máxima de patrimônio quando tudo dava errado. Mas a pergunta é, será que esse reinado todo está perto do fim? Para a gente entender o poder do ouro, primeiro a gente precisa sacar o que faz o dinheiro ser, bem, dinheiro. Existem algumas características, algumas propriedades essenciais. E olha, o ouro simplesmente gabaritou a prova. Pensa só, aceitabilidade, todo mundo sempre quis, o brilho dele é irresistível, então todo mundo confiava no valor. Escassez, difícil pra caramba de achar. Durabilidade, não estraga, não mofa, diferente de, sei lá, um saco de trigo. Divisibilidade, dá pra derreter e fazer pedacinhos. Tenta fazer isso com uma vaca. E por último, verificabilidade. É muito, mas muito difícil de falsificar. E essa última parte, a da verificação, rendeu uma das histórias mais geniais da ciência. O rei Hierão II, lá de Siracusa, estava com uma pulga atrás da orelha. Ele achava que o ourives dele tinha passado a perna misturando prata na coroa nova de ouro. Então ele chamou o cara mais inteligente da época, o Arquimedes, e jogou um desafio que parecia impossível de resolver. Arquimedes ficou quebrando a cabeça e a resposta veio na hora mais improvável, no banho. Quando ele entrou na banheira, sacou que o tanto de água que transbordava era igual ao volume do corpo dele. Eureka! Ele correu para testar a coroa. E não deu outra. A coroa, mesmo pesando a mesma coisa que uma barra de ouro puro, deslocou muito mais água. Conclusão? Tinha um metal menos denso ali no meio, a prata. O ourives foi pego no pulo. Então, o ouro era quase perfeito. Quase. Tinha um problemão. Carregar essa coisa. Imagina transportar quilos e quilos de ouro. Era caro, demorado, super perigoso. Precisava de guarda, logística, um caos. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Mas voltando. Para resolver esse problema do transporte, a humanidade teve uma ideia genial que mudou o jogo completamente. A solução foi simplesmente representar o ouro com papel. As pessoas deixavam o ouro delas guardado com os ourives que tinham os cofres mais seguros da cidade e pegavam o recibo. Esse papelzinho era garantia de que o ouro estava lá, seguro. Com o tempo, o pessoal começou a trocar os próprios recibos em vez do ouro. E foi aí que nasceu o nosso papel moeda. Essa ideia cresceu tanto que virou um sistema mundial. Em 1944, com a Europa em ruínas, rolou o Acordo de Bretton Woods. Ficou decidido que o dólar americano seria o grande recibo de ouro do planeta. Todas as moedas poderiam ser trocadas por dólar, e o dólar poderia ser trocado por ouro. Só que, lá nos anos 60, os Estados Unidos precisaram de grana para a Guerra do Vietnã e a corrida espacial, e começaram a imprimir dólar sem ter o ouro para lastrear. A França, que não é boba nem nada, percebeu a malandragem e começou a pedir o ouro dela de volta. Outros países foram na onda e os cofres americanos começaram a secar. A coisa ficou feia, insustentável. O mundo estava prestes a ver uma das maiores viradas de chave na história do dinheiro. Tudo num discurso na TV que ia mudar as regras do jogo para sempre. A palavra mágica foi temporária. Foi isso que o presidente Nixon disse. Uma suspensão temporária que, bom, já dura mais de 50 anos. Naquele dia, a ligação entre o dinheiro de papel e algo real, físico, foi cortada. O dinheiro passou a ser baseado só na confiança que a gente tem no governo que emite ele. E o resultado disso? Sem a âncora do ouro, a impressora de dinheiro ligou no modo turbo e nunca mais desligou. Para ter uma ideia, nos 27 anos com o padrão ouro, a inflação acumulada do dólar foi de 134%. Nos 27 anos seguintes, sem o ouro, ela simplesmente explodiu para mais de 300%. O poder de compra de todo mundo começou a derreter que nem picolé no sol. E isso tem um nome, efeito Cantillon. Funciona assim, quando o governo imprime dinheiro novo, quem recebe primeiro são os próprios governos e os grandes bancos. Eles conseguem comprar ativos e bens com os preços antigos. Só que conforme essa grana vai circulando na economia, os preços vão subindo. E quem recebe por último? A gente, a população. A gente acaba pagando mais caro por tudo.
No fundo, é uma transferência de riqueza disfarçada. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Vendo tudo isso, o ouro parece ser o porto seguro, né? Foi assim por 5.000 anos. Mas talvez não seja para sempre. A característica mais importante do ouro, a escassez dele, está sofrendo uma ameaça de uma força que ninguém para: a tecnologia. Pois é, a escassez do ouro não é uma lei da física, é só um limite da nossa tecnologia. Hoje, em laboratório, já dá para transformar outros elementos em ouro. É caro? Sim, por enquanto. Mas e daqui a uns anos? E tem mais. Tem um asteroide chamado Psique 16, lá entre Marte e Júpiter, que tem mais ouro e metais preciosos do que toda a economia do nosso planeta. Se um dia a gente conseguir minerar esse asteroide, o preço do ouro vai para o chão. E é exatamente aqui que um novo competidor entra na arena. Ao contrário do ouro, que a escassez dele depende da nossa tecnologia, o Bitcoin tem uma escassez absoluta, cravada na matemática. Só vão existir 21 milhões de unidades. Fim de papo. Não tem tecnologia, não tem asteroide que mude isso. Então, vamos voltar para a nossa listinha de propriedades. O Bitcoin, na teoria, marca um check em todas elas. A aceitação está crescendo cada vez mais. A escassez é absoluta, como a gente viu. Ele é durável, pode ser dividido em pedacinhos minúsculos e é super fácil de verificar. E naquele ponto fraco do ouro, a portabilidade, aí o Bitcoin dá um show. Dá para mandar bilhões de um lado para o outro do mundo em minutos. Olha, isso não significa que o ouro vai virar pó amanhã. Ele ainda é a reserva de valor número 1 do mundo, sem discussão. Mas pela primeira vez em 5 milênios, o trono dele tem um desafiante digital que, pelo menos no papel, parece consertar todas as suas falhas. A história do dinheiro está num momento crucial. O reinado de 5.000 anos do ouro está encarando um mundo digital. E a pergunta que fica é essa: com as regras do jogo mudando, que ativo vai proteger o nosso valor para a próxima geração? A resposta? Bom, a gente está escrevendo ela agora. Por enquanto é isso, assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!